Fala, meus queridos alunos, vamos mais uma vez aqui neste conteúdo vasto, importante, que é a filosofia trazendo para vocês alguns conceitos, alguns conhecimentos básicos, viu? Nós estamos trabalhando aqui alguns elementos que são introdutórios. Eu quero até lembrar a vocês isto. A gente precisa de aprofundamento e tal, mas o tempo não dá, o conteúdo é muito extenso. Então nós vamos usar aqui alguns conceitos macros. Nós vamos pegar aqui a abordagem mais específica possível apenas daquilo que é necessário. Mas como o nosso tempo, realmente o tempo é curto, nós vamos pegar de uma forma mais genérica a maior parte dos conceitos, ok? Bom, a filosofia ela tem um conhecimento muito extenso, não dá para minimizá-la. Então, em alguns momentos eu pego aquilo que é somente o básico para vocês e o básico é que nos interessa. E aí a gente vai aprofundando aí com a interação de você, com a sua mensagem, com a sua participação também nas redes sociais. Então vai lá na plataforma, dá uma olhadinha no nosso conteúdo. E aí se você quiser especificamente esclarecimento sobre algo ali, algum conceito que está dentro das aulas, aí você vai, pergunta, manda sua mensagem. Isso é interessante, essa participação. E eu quero também chamar a tua atenção para uma outra coisa. Alinha a tua coluna aí na cadeira, para evitar dispersão, tá? Te coloca em estágio de concentração, pega o foco legal da coisa, ok? Para que a gente possa desenvolver o nosso conteúdo e aproveitá-lo, tá certo? Então, nós estamos ainda tratando de um assunto muito importante para a filosofia contemporânea, que é a estética. Bom, você sabe que a estética fala da sensibilidade, tá? Já temos várias aulas aqui na plataforma. Dá um Gonçalves Dias lá, ok? Observa todo o cabedal teórico que está desenvolvido sobre este tema estética. E não são poucas aulas não, viu? Tá? Dá até trabalho aqui pra gente para estar separando um conceito para cada uma e trabalhá-los ali, claro, de forma, obviamente, não tão específica, mas pelo menos dar uma noção para vocês daquilo que é necessário. Nós temos muito conteúdo, nós temos muitos conceitos já desenvolvidos, nós vamos trabalhar outros agora. Então, para você se inteirar direitinho de todo o processo, vai lá, observe as aulas, veja numa sequência, porque existe uma sequência necessária. Nós vamos ali usar conceitos, mas nós vamos agregá-los de forma, claro, que você entenda dentro de uma lógica estabelecida para cada um, para cada argumentação, para cada conceitualização usada. Os conceitos são fundamentais, mas eles, claro, obedecem uma sequência. Essa sequência também é lógica e a lógica da coisa não pode ser quebrada. Então, veja só. Quando nós estamos falando de algumas categorias estéticas, nós vamos usar algumas categorias, as mais claras, mais famosas, as mais utilizadas, as mais comentadas, aquelas que vocês vão encontrar assim, com mais facilidade em textos, claro, referentes ao ensino médio principalmente. Você, terceiroanista, que vai fazer o vestibular, vai precisar de questões aliadas à arte, certo? Principalmente a literatura, claro, a própria filosofia. Mas nós temos a história também que lida com questões que estão ancoradas neste universo estético, tá? Então, eu te convido a ter muita atenção, que tu vai aproveitar em várias áreas isso aqui, tá bom? Vamos lá? Necessariamente essas categorias, né, é que formam os elementos, certo? Que serão percebidos, né, que estão, obviamente, capturados, captáveis, né, ancorados, ou seja, dentro, certo? Dos limites, ok? Da percepção, ok? Mas veja só, a gente coloca a expressão limite, mas, obviamente, existe uma categoria que extrapola até esse limite, como, por exemplo, o sublime, né? A marca do sublime, por exemplo, como categoria estética, é que ela está para além da compreensão da própria beleza, ela extrapola isso, e aí, obviamente, esse limite aqui ele deve ser entendido de uma forma apenas conceitual,
e pedagógica, ou seja, é utilizado para que você compreenda melhor a coisa. Então, veja só, nós temos uma percepção. Essa percepção, claro, desde que trabalhada por Kant, lembre você que a estética, com Baumgarten em Kant, ela se torna uma área do conhecimento muito importante. Portanto, eu te convido a pensar aqui, a partir daquela teoria kantiana que vai destacar a percepção humana de forma latente em seus, claro, em seus escritos sobre estética, e que estão lá, na verdade, desde a crítica da razão pura, desde a crítica da razão prática e da crítica do juízo. Ok? Mas fica muito mais claro quando Kant vai tratar realmente da estética, do juízo de gosto. Então, a percepção, como elemento fundamental, ela precisa ser trazida à compreensão destas categorias. Então, estes elementos que estão dispostos, que estão ali presentes ou apresentados, tá? Olha, estes limites apresentam estes elementos para a nossa apreciação, ok? Beleza? E aí nós temos alguns, como eu disse a vocês, que são muito recorrentes. Algumas categorias que aparecem muito. Por exemplo, vamos lá. Vocês já perceberam que a maior parte dos livros, a maior parte das pessoas que falam em estética, usam uma categoria denominada beleza. Olha só, olha a categoria do belo, o famoso belo. Tá? Então, quando você está falando em estética, geralmente as pessoas levam logo, é quase que unânime isso, automático e natural, falar de beleza. Bom, mas o que seria esta categoria de beleza? Primeiro, entenda logo. Esta categoria beleza, ela é extremamente subjetiva. Olha só, ela é subjetiva. Ok? Obviamente, alguns autores tentaram colocar uma objetividade, tá? Mas, necessariamente, este belo sempre teve elementos para estabelecê-lo a partir de critérios, certo? Como, por exemplo, simetria, tá? Olha, foi muito utilizado. Harmonia foi muito utilizado. Imitação concreta da natureza, e Aristóteles, por exemplo, a mímese, tá? Então, critérios foram estabelecidos por vários autores, mas nós sempre mantivemos a compreensão da subjetividade. E esta subjetividade, ela traz, na verdade, ela agrega ao conceito de beleza outros elementos que eu quero compartilhar com vocês, que com certeza você que está no terceiro ano aí tem que tomar muito cuidado nos vestibulares. Olha só, esta categoria beleza com os seus elementos são sensíveis a questões muito importantes, né? Ó, que questões são essas? Geografia. Claro, obviamente eu não posso. O território em que eu estou ali, ele vai também sugerir o padrão de beleza. Obviamente você já percebeu que quando você está em determinada localidade, determinado país, critérios de beleza são diferenciados. Então tome cuidado com isso, tá? A geografia do processo interfere demais nisso aqui, ó. A história, vixe, olha, eu tirei até as disciplinas aqui para dançar comigo. Claro, você sabe que durante o percurso histórico, esta compreensão da beleza, ela vai mudar, obviamente. Então você vai perceber, por exemplo, no estudo da arte, um abraço aqui aos nossos professores de arte, que estão sempre aqui trazendo conteúdos belíssimos. Você vai perceber que durante a história do estudo da arte, por exemplo, alguns padrões estéticos, alguns padrões do que é a beleza, claro, obviamente mudou muito, mudaram e vão sempre mudar. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? O padrão histórico, ele é fundamental. O padrão conceitual, por exemplo, tá? Você vai perceber que as reflexões que eu faço, as reflexões que são feitas, a própria filosofia, quando vai fazer reflexões sobre o que é agradável ou desagradável,
claro, isso também vai trazer, vai suscitar, vai elaborar gravíssimas mudanças no que é a percepção da própria beleza. E eu já comuniquei a vocês que geralmente a gente usa a palavra agradável. Então eu quero acostumar os senhores a migrar um pouco deste padrão do uso do termo belo como agradável. Tá? Que aquilo traz, esta palavra ela é feliz, porque ela traz para a gente uma, claro, concepção da participação da percepção dentro deste processo estético. Aquilo que agrada a gente torna-se belo. Mas aí você vai dizer, professor, mas tem coisas que não me agradam. E aí é o que você chama do feio, que é uma outra categoria, obviamente. Olha só, quando você fala do feio, ó, você entra numa outra categoria, tá? Que muita gente fala, é só eu inverter a beleza. Não é bem assim. A não ser que você entenda a beleza de uma única forma. A melhor maneira de você categorizar o feio, como muita gente usa, é usando o termo desagradável. Porque veja só, o que para você pode ser belo, para outro pode não ser. Então, o lhe agrada é belo a você, mas não agrada ao outro, torna-se feio. Então, geralmente você identifica como desagradável. É bem mais feliz tratar desta forma, porque ela é uma percepção de algo que vem até a minha consciência através dos dados que são captados pela própria sensibilidade. E aí que você percebe como funciona o processo, porque se esses dados que estão sendo jogados para mim, dentro dos limites da minha percepção, isso me causa uma experiência positiva, olha só, geralmente o agradável fica pelo positivo, certo? Olha, e aí o desagradável é aquilo que negativiza a coisa. Eu não tenho uma boa impressão. Então, aqui eu tenho algo negativo, portanto. Certo? Aí tu vai dizer assim, professor, por que o senhor está tratando desta forma? Por que esta nomenclatura é melhor? Porque eu desmaterializo a coisa. Eu não vou enrijecer o processo. Eu não vou considerar para você, porque seria um crime, que será feio todo o tempo uma coisa só e será belo somente uma coisa só. Assim eu respeito os critérios dos quais a própria experiência estética ela é sensível. Tá? Então é bem melhor usar um vocabulário que tenha, obviamente, o encaixe dentro daquilo que nós realmente queremos expressar. Tá certo? Mas veja só, nós temos uma outra aqui experiência bem legal, tá? Olha, vocês sabem que dentro desses processos aí que nós temos contatos através da percepção, nós podemos colocar o sublime. Olha só. Geralmente as pessoas acham que o sublime, esta expressão, ela está somente em acordo com a beleza. Não, ela ultrapassa a própria concepção, ela está para além da possibilidade de você imediatamente identificar o belo. Então é uma categoria acima até do processo de agradabilidade, tá? Então veja só, o sublime é aquilo que está além, ó, está para além, olha, certo? Da experiência imediata do belo, certo? Imediata, olha só, do que é belo. Ou daquilo que nós colocamos a vocês, daquilo que agrada. É como se fosse assim, me agrada demais. É extremamente agradável. Está acima até da minha expectativa. Superou. Tá? Conseguiu avançar até naquilo que não era previsto por mim. Então o impacto disso é muito maior do que do próprio belo em si, daquilo que propriamente me agrada, daquilo que me é bom. E aqui a gente mexe, viu, com os 3 Bs. Eu costumo chamar de a trindade da estética. O que é bom, o bem
e o belo. Tá? Nós temos essa trindade na estética que é muito importante. Porque geralmente a compreensão do que agrada, do que é positivo, do que é sublime, traz dentro de si, principalmente o que é sublime. Traz dentro de si esses três elementos fundamentais. O bom, o bem e o belo se fundem numa coisa só. Tá? E aí eu tenho o sublime muito bem estabelecido, que dentro dele cabe a expressão agradável da beleza. Correto? Veja o quanto isso é interessante. Tá bom? Mas eu tenho alguns aqui que são legais também. Olha aqui, o cômico, por exemplo. Certo? É interessante esta sensação, esta experiência estética do riso, da graça. Olha só, o cômico me traz aí a possibilidade do riso, da graça famosa. Olha aqui. Ok? Daquilo que é engraçado, como muitos falam. Olha aqui. Então, nós temos também essa experiência. E é interessante o impacto que ela causa em nós e a sensação de bem-estar que ela vai trazer também. Tá? Então, é uma experiência extremamente importante. Algumas pessoas acham até que não faz parte do processo, que não é bem-vindo, mas não é isso. Pelo contrário. Tá? É muito importante suscitar esta experiência dentro destes elementos que nós sempre analisamos frente à percepção, frente à estética em si. Tá? Nós temos, por exemplo, o trágico. Olha só, uma outra experiência importante. O trágico. Aristóteles sempre gostava de elevar o trágico à categoria de uma das maiores experiências estéticas que ele, na verdade, conhecia. O trágico com o seu drama, o drama que traz o drama, que é o dramático da história. Olha só. Tá? É uma experiência estética que bota muitas pessoas, tá, a pensar, a refletir, a ver de forma diferente o mundo, a perceber, na verdade, algo que é importante e que, segundo o próprio Nietzsche, foi roubado de nós pela própria filosofia e pelo próprio conhecimento humano, de que é o simples fato de que o mundo não precisa dar certo para todo mundo. Faz parte dar errado. Ó, você se prepara sempre para o bem, mas o mal também pode chegar. O drama pode se estabelecer. Não é só o riso, a graça e o lado engraçado do mundo. Ele também tem seu lado trágico. Tá? Existe um texto muito famoso, você pode procurar na internet. As pessoas que vivem sorrindo o tempo inteiro são idiotas. O mundo não te oferece isso. Não dá para viver com o cômico o tempo inteiro. O trágico está ali de braços abertos te esperando também. Então conte com isso. Faz parte do processo. Tá? Isso aqui é mais do que um conceito, é um aviso, é um conselho, é uma constatação. Tá? E Aristóteles gostava muito deste processo. Gostava muito desta possibilidade de você anunciar que também tem este elemento. Tá? Perfeito? Nós temos também o grotesco. Olha só. O famoso grotesco. Vou deixar com vocês ele aqui, ó. O grotesco, na verdade, tem uma palavra muito legal para traduzi-lo em uma coisa só. O que é estranho. Não é isso? Olha só. Você pode usar muito bem a expressão estranho. Esse estranho, numa ordem tão elevada, claro, o estranho é elevado ao fantástico, por exemplo. O impensável, o imponderável, o imponente, o empoderado estranho, por assim dizer. O grotesco também faz parte deste processo. Tá? E é interessante que ele também causa a você algo importante, que é o fato de você não estar esperando, tá, o aparecimento de tal experiência no momento. A surpresa, aquilo que foi
inconcebível para você se apresenta de uma forma extremamente diferente, fantástica e estranha ao mesmo tempo, ok? Eu vou deixando essas categorias com vocês. Depois a gente aprofunda mais um pouquinho. Fica um forte abraço, continue conosco. Fique em casa, mas fique estudando. Sou André Luiz, mais uma vez contando com a colaboração de vocês.